Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo. 1 João 4,13. No cenário dos últimos dias, emerge uma figura sinistra conhecida como o anticristo. Sua ascensão ao poder é marcada por manipulação e engano, seduzindo multidões com falsas promessas de paz e prosperidade. Sua aura de carisma encobre sua verdadeira natureza maligna, enquanto ele se posiciona como um líder mundial. O anticristo tece uma teia de engano que envolve os corações e mentes da humanidade. Com sutileza e astúcia, ele distorce a verdade e obscurece a luz, levando muitos a segui-lo cegamente. Seu domínio sobre as massas é alimentado por uma propaganda habilmente projetada, que enaltece sua imagem e vilipendia qualquer oposição. À medida que o anticristo consolida seu poder, sua verdadeira natureza tirânica se revela. Ele subjuga nações, suprime dissidências e estabelece um regime de opressão e crueldade. Sua busca pelo domínio absoluto conhece poucos limites, e aqueles que resistem são subjugados pela força de sua autoridade despótica. O anticristo ousa desafiar a própria autoridade divina, elevando-se arrogante acima de tudo o que é sagrado. Ele proclama sua própria deidade, exigindo adoração e lealdade exclusivas de seus seguidores. Sua blasfêmia ressoa nos corredores do poder, desafiando a soberania de Deus e difamando seu santo nome. Os seguidores do verdadeiro Deus enfrentam uma intensa perseguição sob o reinado do anticristo. Aqueles que se recusam a prestar homenagem ao seu regime são marcados como dissidentes e alvos de punições severas. Muitos são martirizados por sua fé, enquanto outros enfrentam o exílio e a privação por sua lealdade ao Senhor. O anticristo forja alianças com poderes malignos, buscando fortalecer sua posição e consolidar seu domínio sobre a terra. Ele se associa com falsos profetas e líderes corruptos, formando uma rede de influência que se estende por todo o globo. Sua busca pelo poder é alimentada pela cobiça e pelo desejo insaciável de controle. Sob a influência do anticristo, uma grande apostasia se espalha pela terra, levando muitos a se desviarem da fé verdadeira. Aqueles que uma vez professaram lealdade a Deus são seduzidos por doutrinas de engano e se afastam da verdade. A apostasia se torna generalizada, obscurecendo a luz da verdade e mergulhando o mundo na escuridão espiritual. Apesar de sua aparente invencibilidade, o anticristo é destinado à sua queda final. Profecias antigas prevêem sua derrota nas mãos do próprio Deus, que vem em julgamento para restaurar a justiça e a retidão à terra. O anticristo é lançado ao abismo, juntamente com seus seguidores, enquanto a justiça divina triunfa sobre o mal. No desfecho épico da batalha entre o bem e o mal, o Cordeiro de Deus emerge como verdadeiro vencedor. Sua glória e poder resplandecem sobre toda a criação, e ele reina como Senhor dos senhores e Rei dos reis para todo o sempre. Sua vitória é celebrada nos céus e na terra, enquanto toda a criação se curva diante dele em adoração e louvor. Neste cenário sombrio, a profecia bíblica se cumpre diante dos olhos atônitos da humanidade. Versículos como 1 João 2,18 ecoam, advertindo sobre a vinda do anticristo: filhinhos, esta é a última hora, e, conforme ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Os seguidores do anticristo são seduzidos por suas mentiras e falsos milagres, como previsto em 2 Tessalonicenses 2 versículos de 9 a 10. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. A derrota final do anticristo é profetizada em Apocalipse 19:20, e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Após a queda do anticristo, Jesus Cristo reina supremo sobre toda a terra, como declarado em Apocalipse 11:15, o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Para os fiéis seguidores de Cristo, há uma esperança renovada em meio à escuridão do reinado do anticristo. Como proclamado em Daniel 12:12, bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias.
No desfecho final desta batalha cósmica entre o bem e o mal, o triunfo final pertence ao Cordeiro de Deus. Como afirmado em Apocalipse 17:14, esses combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, vencerão os que estão com ele, chamados, e eleitos, e fiéis. Com a derrota do Anticristo, seu império do mal desmorona, deixando para trás um legado de destruição e desespero. As nações que foram enganadas e subjugadas agora enfrentam a tarefa árdua de se reconstruírem das cinzas deixadas para trás. À medida que as trevas do reinado do Anticristo se dissipam, muitos que foram enganados despertam para a verdade. Arrependimento e lamento enchem o coração daqueles que percebem a magnitude de sua apostasia e se voltam para o verdadeiro Deus em busca de perdão e restauração. Com o reinado do Anticristo chegando ao fim, a terra experimenta um renascimento de esperança e renovação. As cicatrizes da guerra e da opressão começam a cicatrizar, e a criação aguarda ansiosamente a chegada do reino de Deus, onde toda dor e sofrimento serão finalmente eliminados. Após a derrota do Anticristo, uma calma solene desce sobre a terra. O reinado do mal chegou ao fim, deixando para trás uma sensação de vazio e desolação. Aqueles que uma vez seguiram o Anticristo agora enfrentam o peso de suas escolhas e a devastação que causaram. Com o Anticristo derrotado, as nações se esforçam para se reerguer dos escombros deixados para trás. Comunidades se unem em solidariedade, trabalhando juntas para reconstruir o que foi perdido durante o reinado do Anticristo. A esperança começa a brotar em meio à desolação, enquanto as pessoas se voltam para um futuro de paz e prosperidade. À medida que o tempo passa, a dor e o sofrimento causados pelo reinado do Anticristo começam a desaparecer lentamente. A terra se recupera de suas feridas, e a promessa de um novo começo se aproxima no horizonte. A esperança renasce à medida que a luz da verdade e do amor dissipa as trevas do passado. Mesmo após sua derrota, a memória do Anticristo permanece viva na consciência da humanidade. Suas ações malignas e seu reinado tirânico deixam uma marca indelével na história, servindo como um lembrete sombrio dos perigos do engano e da falsidade. As gerações futuras aprenderão com os erros do passado, garantindo que tais horrores nunca mais se repitam. Enquanto o mundo se recupera do reinado do Anticristo, um novo legado começa a se formar. A bondade, a verdade e a justiça emergem como pilares fundamentais da sociedade, guiando as nações em direção a um futuro de paz e harmonia. Os heróis que resistiram ao Anticristo são lembrados e orados, enquanto suas histórias inspiram as gerações futuras a permanecerem firmes na verdade. À medida que o tempo avança, a promessa de Deus de um novo céu e uma nova terra se torna uma realidade tangível. O reinado do Anticristo é apenas uma página sombria na história da humanidade, eclipsada pela glória e pela beleza do reino de Deus. A esperança eterna brilha como uma estrela guia no horizonte, levando os redimidos em direção a um destino de alegria e plenitude na presença de seu Criador. A vitória sobre o Anticristo é testemunhada como o cumprimento das promessas de Deus, como afirmado em 1 Coríntios 15:57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. O fim do reinado do Anticristo marca o fim do poder do mal sobre a terra, conforme declarado em Apocalipse 20:10, e o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Com a derrota do Anticristo, a paz verdadeira é restaurada, como predito em Isaías 11:6, e morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro, e o filho de leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. O reinado de Cristo sobre a terra é estabelecido, como profetizado em Apocalipse 11:15, no reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. A justiça divina é revelada, como declarado em Romanos 12:19, e não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito, e minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. A terra é renovada e restaurada à sua glória original, como previsto em Apocalipse 21:1, e vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Após a queda do Anticristo, a esperança é renovada nos corações da humanidade. As pessoas olham para o futuro com otimismo, sabendo que o mal foi derrotado e que um novo dia está surgindo. A luz da verdade brilha mais forte do que nunca, iluminando o caminho para um mundo melhor.
Com o fim do reinado do Anticristo, as nações se unem para reconstruir o que foi destruído. A solidariedade e a cooperação substituem a divisão e o conflito, enquanto as pessoas trabalham juntas para criar um mundo mais justo e pacífico. À medida que o mundo se cura das feridas deixadas pelo Anticristo, as pessoas se voltam para o perdão e a reconciliação. Mágoas antigas são deixadas de lado em favor da paz e da harmonia, enquanto as nações buscam se entender e se perdoar mutuamente. Com o fim do reinado do Anticristo, uma renovação espiritual varre a terra. Com a queda do Anticristo, muitos voltam-se para a fé em busca de orientação e consolo. Templos e lugares de culto, outrora silenciados pelo medo, ressoam novamente com cânticos de louvor e orações de gratidão. A fé renasce nos corações daqueles que buscam restaurar o vínculo quebrado com o divino. Com a tirania do Anticristo dissipada, a criatividade floresce mais uma vez. As artes e a cultura, outrora sufocadas pela censura e pela opressão, encontram uma nova expressão de liberdade e vitalidade. Novas vozes emergem, contando histórias de resiliência, esperança e renascimento. À medida que as correntes do domínio do Anticristo são quebradas, o povo celebra sua liberdade recém-descoberta. Praças e ruas são preenchidas com festivais de alegria e gratidão, enquanto as pessoas se abraçam em uma demonstração de solidariedade e união. A liberdade de expressão e o direito à autodeterminação são celebrados como os maiores tesouros da humanidade. Mesmo enquanto o mundo se recupera dos horrores do reinado do Anticristo, seu legado sombrio permanece como um lembrete dos perigos do poder sem controle. Sua história é preservada para que as gerações futuras possam aprender com os erros do passado e garantir que tais atrocidades nunca mais ocorram. À medida que o povo olha para o horizonte, eles veem não apenas os desafios que enfrentam, mas também as oportunidades que aguardam. Eles abraçam o futuro com esperança e determinação, sabendo que, juntos, podem construir um mundo mais justo, pacífico e próspero para todos. Enquanto o mundo se reconstrói, a gratidão é dirigida aos heróis que resistiram ao Anticristo. Seus sacrifícios e coragem são lembrados com reverência, e monumentos são erguidos em sua homenagem. Suas histórias inspiram as gerações futuras a defender a verdade, a justiça e a liberdade. Com a sombra do Anticristo dissipada, a busca pela verdade se intensifica. As nações se comprometem a promover a transparência e a responsabilidade em todos os aspectos da sociedade. A desinformação e a propaganda são confrontadas com a luz da verdade, garantindo que a história não seja distorcida ou manipulada novamente. Com o Anticristo derrotado, o mundo se empenha em alcançar a paz duradoura. Tratados são assinados, fronteiras são abertas e diferenças são reconciliadas em nome da cooperação e da harmonia. O sonho de um mundo livre de conflitos e guerras se torna uma meta tangível, à medida que as nações trabalham juntas para construir um futuro de paz e prosperidade para todos. Enquanto o mundo se transforma ao seu redor, o reinado de Cristo encontra seu lugar mais precioso nos corações daqueles que o seguem. Seu amor inabalável e sua graça transformadora guiaram os redimidos através das trevas do reinado do Anticristo e os conduzem para uma nova era de esperança e vida abundante. Meio à reconstrução e à renovação, uma verdade permanece inabalável: o infinito amor de Deus por sua criação. Seu amor perseverou através dos tempos mais sombrios e triunfou sobre o mal. E enquanto o mundo avança para o futuro, esse amor permanece como a força que sustenta, inspira e renova toda a vida. À medida que o mundo se reergue, as palavras de Jeremias 29:11 ecoam como um farol de esperança: e porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. A vitória da verdade sobre o engano é celebrada, conforme proclamado em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Enquanto o mundo lamenta pelos perdidos, eles encontram consolo nas palavras de Apocalipse 21:4, dele enxugará dos seus olhos toda lágrima, ou não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque a antiga ordem já passou. O reinado de Cristo nos corações é celebrado, lembrando as palavras de Colossenses 3:15, e seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos.
E em todo esse processo, o infinito amor de Deus continua a sustentar a humanidade, como expresso em Romanos 8 versículos 38 e 39, porque estou certo de que nem a morte nem a vida, nem os anjos nem os demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. As trevas cederam diante da luz, e a esperança renasceu nos corações da humanidade. Agora, olhamos para o futuro com fé e determinação, sabendo que, mesmo nos tempos mais sombrios, o poder do bem sempre prevalecerá. Que possamos aprender com os erros do passado, cultivando a paz, a compaixão e a solidariedade em nossas vidas e em nosso mundo. Que a lembrança do Anticristo nos inspire a permanecer vigilantes contra o mal e a nos unir em prol do bem comum. E que, acima de tudo, possamos encontrar consolo e esperança na promessa da vitória final de Cristo sobre todo o mal. Que assim seja. Gostou da nossa reflexão de hoje? Não esqueça de se inscrever e de deixar o seu like para mais.